Olá, eu sou Antônio Arruda, nós somos do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte, e estamos aqui dando prosseguimento ao estudo desse livro muito interessante, O Principiante Espírita. Nós, nos capítulos anteriores, falamos das mesas girantes, o começo de tudo, os fenômenos de efeito físicos, né, que chamaram a atenção de toda a comunidade, né? É interessante a gente estudar um pouquinho acerca dessa questão dos efeitos físicos, das mesas girantes, das mesas que levitavam, das mesas que respondiam perguntas, porque foi ali que a coisa começou, juntamente com aqueles fenômenos lá das irmãs Fox. Ou seja, foi um momento importante na história do ser humano nesse planeta, em que os espíritos desencarnados começaram, digamos assim, ostensivamente a se manifestar, de modo a sensibilizar realmente as pessoas, a sociedade de uma forma geral, mostrando que eles estavam ali vivos. Existe um livro muito interessante que eu gostaria de recomendar, Fatos Espíritas, de William Crookes. William Crookes foi um importante cientista da época, estudioso, criterioso nas suas pesquisas. E, na verdade, ele começou a estudar isso aí para poder contradizer, para levantar argumentações contra essa realidade nova que estava ali começando a aparecer. E foi pesquisar de perto os fenômenos, as reuniões mediúnicas, e acabou se tornando um dos maiores defensores da doutrina espírita, da manifestação dos espíritos, depois que se convenceu, através de metodologia científica, de que todos esses fenômenos eram reais, eram verdadeiros. Então, é importante a gente pesquisar um pouquinho acerca dos contemporâneos de Kardec, que, tomando conhecimento de toda aquela movimentação, de todo aquele frisson que a espiritualidade naquele momento promoveu e provocou na sociedade, eles também fizeram as suas pesquisas, as suas análises e publicaram. E publicaram seus livros, ratificando aquilo que Kardec colocava na codificação. Então, mais uma vez, sugiro Fatos Espíritas, William Crookes, um livro muito interessante para ser lido. E nós falávamos então sobre Kardec ter acesso a uma quantidade grande de informações, uma quantidade grande de material que já tinha sido colhido, que já tinha sido obtido através das reuniões mediúnicas, de posse desse material, e ele, informado ali que teria uma missão, a missão de codificar a doutrina, ele pegou esse material então, utilizando de uma metodologia enérgica, rígida e criteriosa, inclusive encaminhando as perguntas para diversos médiums em diversos pontos, as mesmas perguntas, e observando a similaridade das respostas, ele compilou um primeiro material e publicou, então, em 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que não tinha a quantidade de perguntas e respostas que tem hoje, 1019. Na época eram 500 e poucas questões apenas, nesse primeiro momento, né? E é interessante que em 1858 ele lançou a Revista Espírita, uma pequena revista de 32 páginas em média. E nessa revista ele publicava ali conteúdos relativos à pesquisa dele, às pesquisas deles acerca da doutrina que ali nascia, mas também ele publicava, muito interessante, o resultado das suas reuniões mediúnicas. Ele publicava ali o resultado das sessões
as sessões mediúnicas, em que os espíritos diversos se manifestavam, espíritos das diversas categorias, em diversas condições de crescimento, de evolução e de entendimento, sobretudo. Então, ele publicava ali essas experiências do contato e da comunicabilidade desses espíritos. É muito interessante que ele recebia é, muitas cartas na época, né, dos chamados detratores da doutrina que ali surgia, né, principalmente por conta aí da Igreja Católica. Então, ele recebia cartas ofensivas, né, que lhe dirigiam realmente impropérios e lhe dirigiam provocações terríveis. E ele publicava essas cartas na Revista Espírita e publicava a sua resposta, sempre de uma polidez transparente, sempre com uma tranquilidade, sempre com a presença de espírito muito marcante, mas sempre com muita propriedade, com muito conhecimento, com muito embasamento que os espíritos lhe davam. Então a Revista Espírita se tornou um importante veículo também de propagação das ideias espíritas e de defesa contra aqueles que atacavam a própria doutrina. Foi muito interessante a publicação da Revista Espírita, hoje 12 exemplares, a partir de 1858. E aqui o livro diz o seguinte: lamentavelmente em nossa terra ainda não foi devidamente apreciada a coleção da Revista Espírita, que o senhor Allan Kardec escreveu, por assim dizer, sozinho, durante 11 anos e 4 meses, num total de cerca de 4.000 páginas, rico manancial de fatos bem controlados e de ensinamentos para os dirigentes de trabalhos práticos, para os médiums e para os espíritas em geral. O senhor Allan Kardec sentiu a necessidade de manter um grupo de estudo prático e contatos com outros grupos da França e do exterior. Então, é importante a gente observar o esforço de Kardec no sentido de divulgar o máximo possível a boa nova que o Espiritismo trazia. Com relação agora ao Livro dos Espíritos, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma das obras básicas, sobre o conceito de cada um deles. E vamos começar com o Livro dos Espíritos. Era o Livro dos Espíritos uma exposição geral da filosofia espírita. Outras obras deviam seguir-se. Trabalhava o senhor Allan Kardec na Revista Espírita, cujos fascículos mensais apareciam com toda a regularidade. No campo experimental, dirigiam sessões onde eram obtidas respostas às suas perguntas, organizadas de plano, de par com as mensagens espontâneas que viriam servir para volumes futuros. Paralelamente, grupos de outras cidades e do estrangeiros lhe remetiam copioso material ditado pelos espíritos, que ele ia arquivando depois de convenientemente estudado, classificado, tudo isso com uma metodologia muito enérgica, muito rígida, sempre se certificando da credibilidade, da confiabilidade daquelas informações, através da universalidade das respostas dos próprios espíritos. Ainda achou tempo para lançar, em julho de 1859, um pequeno volume com a doutrina condensada sobre o título de O que é o Espiritismo, que, aliás, é o livro no qual se baseou para produzir esse livro. Esse livro, Principiante Espírita, ele está baseado, ele tem como fonte principal o livro que é o Espiritismo. Esse interessante opúsculo teve sucessivas edições, podendo assegurar-se que em 1868 já estava na 8ª. Era um livrinho destinado a dar um conhecimento perfunctório, mas suficiente às pessoas jejunas,
ou seja, um conhecimento digamos assim, de iniciante, introdutório para aqueles que estavam começando, né? E desejavam aprender sobre a doutrina. As pessoas jejunas, ou seja, as pessoas ainda que não tinham conhecimento da doutrina, que se tomasse de interesse pelo assunto. Poderia então passar às obras de maior fôlego. Ou seja, no momento que a pessoa lê esse livro, o Principiante Espírita, ou melhor, na época o que é o Espiritismo, eles poderiam tomar pé, tomar conhecimento dos princípios básicos da doutrina, em seguida passando para os demais livros que compõem aí as obras básicas da doutrina, conhecendo os outros aspectos da doutrina. Então, 1857, Livro dos Espíritos, 1858, já lança o primeiro ano, né, da revista espírita, e um ano depois, em 1859, o livro que é o Espiritismo, que nós também recomendamos fortemente. Depois que terminar aqui o estudo do principiante espírita conosco, compre o que é o Espiritismo e leia esse livro, pois realmente ele trará respostas a todas as questões acerca da nossa doutrina, com certeza. E logo após, a gente vai penetrando mais fundo nessa doutrina, que requer muito estudo, muita dedicação, através dos demais livros. É importante lembrar, você que está vendo a gente aqui, qualquer dúvida que você tenha, qualquer opinião que você desejar dar, uma sugestão, fique à vontade. Vai ali naquela área onde ficam ali os comentários e faça os comentários. Olha, eu estou gostando por causa disso, não estou gostando, não foi claro, eu não entendi. Façam críticas, deem sugestões. Isso para nós é importante, para que a gente possa aprimorar esse nosso trabalho. E não esqueça de dar aquele likezinho, compartilhar, nos indicar para os amigos. Isso contribuirá para a divulgação da nossa doutrina espírita. Obrigado que você que esteve comigo até agora e até o próximo episódio.